Pois é, senador Medeiros, cumprimento Vossa Excelência, mas enfim, né? O Seridó, que foi exatamente o chão onde Vossa Excelência nasceu, me deu uma belíssima votação, né? Se somando naturalmente à memorável, né, vitória que nós tivemos nas eleições recentes lá no Rio Grande do Norte para o governo do Estado. E mais uma vez quero aqui dizer, né, que a melhor forma de corresponder a essa confiança que o povo do Rio Grande do Norte mais uma vez nos concede vai ser continuando o nosso trabalho com dedicação, com seriedade, com espírito público, com dignidade, com honradez. Graças a Deus, essa tem sido a marca da minha história, como professora, como dirigente sindical, como deputada estadual, como deputada federal, como senadora, e será assim, se Deus quiser, como governadora a partir de janeiro do ano que vem. Primeira governadora, inclusive, de origem popular, senador José Medeiros, uma vez que minha origem é uma origem, né, de família pobre, de família modesta, humilde. Na verdade, essa vitória lá no Rio Grande do Norte tem todo esse simbolismo, porque a nossa eleição para o governo interrompe um ciclo, né, de toda uma cultura oligárquica que imperava ali no Rio Grande do Norte há décadas. Mas, enfim, eu quero aqui, nesse momento, fazer um registro, destacando que no dia de hoje nós celebramos 70 anos da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, infelizmente, não temos muito o que comemorar no Brasil nesse exato momento. E não temos o que comemorar porque começo aqui falando de uma grande injustiça, que é o maior e o melhor presidente que esse país já teve, Luiz Inácio Lula da Silva, que com todo empenho buscou garantir que toda cidadã e todo cidadão brasileiros tivessem garantidos os direitos previstos na Declaração Universal, encontra-se nesse exato momento mantido como preso político há mais de 8 meses. E com o presidente Lula, senhoras e senhores, estão aprisionados os sonhos dos brasileiros, especialmente os mais pobres lá do meu Nordeste, de viver em um país mais justo e igualitário. Por essa razão, hoje, no Dia Mundial dos Direitos Humanos, o Comitê Nacional Lula Livre e a Frente Brasil Popular, que conta com mais de 80 organizações da sociedade civil, iniciam a Jornada Nacional Lula Livre com atividades em vários lugares do Brasil, inclusive lá em Natal, lá no nosso Rio Grande do Norte. O objetivo é exatamente fortalecer a campanha em defesa da liberdade do presidente Lula, buscando difundir cada vez mais o alerta, tanto no plano nacional e internacional, sobre a condenação e a prisão injusta do ex-presidente Lula. Hoje, haverá um grande ato na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, de onde Lula saiu injustamente preso no mês de abril deste ano. Prisão essa que a maioria do povo brasileiro reconhece, assim como a comunidade internacional. Essa prisão é uma prisão de natureza política, porque o objetivo fundamental era exatamente impedir o presidente Lula de ser candidato, já que essa era a vontade da maioria esmagadora do povo brasileiro.
Quem mostrava isso claramente eram as pesquisas que foram realizadas ao longo desses anos. O ato lá no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC, repito, que faz parte das atividades hoje da campanha nacional pela liberdade do presidente Lula, será às 18 horas. Mas hoje e amanhã também acontece a primeira Conferência Internacional em Defesa da Democracia, organizada pela Fundação Perseu Abramo, com a participação também do Comitê Lula Livre. Nesses 2 dias serão discutidas formas de se garantir a continuidade da democracia e de barrar os retrocessos nas políticas públicas e no processo de inclusão social iniciado nos governos do PT e estagnado após o golpe parlamentar de 2016, que cassou o mandato de uma presidenta legitimamente eleita sem que houvesse comprovação de crime de responsabilidade. Mas quero aqui também, nesse momento, fazer um alerta também sobre iniciativas em curso aqui no Congresso Nacional, que vem na tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Quero chamar aqui a atenção da sociedade, porque há vários projetos em tramitação, tanto aqui no Senado como na Câmara, que querem, inclusive, chegar ao absurdo de permitir que as manifestações populares e de trabalhadores seja associada ao crime do terrorismo. Eu espero que essas iniciativas não prosperem, porque isso seria uma tragédia, na medida em que isso viria para legitimar de vez os atentados contra os trabalhadores e trabalhadoras deste país. O que esse país mais precisa nesse momento, é de diálogo. O que esse país mais precisa nesse momento é de respeitar a nossa Constituição cidadã naquilo que ela traz de muito sagrado, de muito substancial, que é a defesa da liberdade, da democracia e a defesa intransigente dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos fundamentais do povo brasileiro. E por falar também ainda da data de hoje em que a gente celebra a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quero aqui dizer com um misto de sentimento de tristeza, de muita tristeza, mas de muita revolta também, do assassinato brutal, covarde, que atingiu 2 integrantes do Movimento Sem Terra, lá na Paraíba, meu estado de origem, vizinho ao meu querido estado que me adotou, o Rio Grande do Norte. Pois bem, neste final de semana, 2 integrantes do MST foram covardemente assassinados a tiros na Paraíba, lá no acampamento Dom José Maria Pires, na cidade de Ailandra, região metropolitana de João Pessoa. Assassinatos esses que revoltou não só a população lá da Paraíba, mas essa revolta se espalha pelo país inteiro, porque, repito, um assassinato covarde, brutal, contra 2 homens que simplesmente exerciam o direito legítimo de lutar por uma causa fundamental, uma causa muito nobre, que é o direito das pessoas terem a terra para trabalhar, para viver com dignidade. 2 lideranças, repito, do MST, lá da Paraíba, que sempre tiveram o respeito, não só
dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra daquela região, mas de todos aqueles e aquelas que têm compromisso com a democracia. Então quero aqui, nesse momento, me associar especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras sem terra da Paraíba, prestando aqui toda a minha solidariedade às famílias de José Bernardo da Silva, conhecido como Orlando, e Rodrigo Celestino, que foram os líderes lá do MST, assassinados covardemente neste último fim de semana. E ao mesmo tempo em que expresso aqui todo o meu afeto, toda a minha solidariedade às famílias de José Bernardo e de Orlando, cobro das autoridades a investigação e a rápida identificação dos executores e de seus mandantes, se for o caso, para que eles sejam exemplarmente punidos. Porque é lamentável, volto a repetir, que passados 70 anos da assinatura da Declaração Internacional dos Direitos Humanos, crimes como esse continuem a acontecer. E o pior, que a maioria deles, inclusive, ainda fique impunes. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, que registra dados de conflitos no campo desde 85, daquele ano até 2017, a CPT registrou nada mais, nada menos a ocorrência entre os anos de 85 e 2017, 1.438 casos de conflitos no campo, deixando 104 vítimas. Desse total de casos, apenas 113 foram julgados, com 31 mandantes de assassinatos e 94 executores condenados. Isso significa que em apenas 8% dos casos houve punição, 8% dos casos apenas houve punição, o que demonstra que a impunidade e a lentidão da justiça ainda contribuem para manter a violência no campo. Está aí os responsáveis pelo massacre de Eldorado de Carajás. 22 anos já se passaram e os responsáveis pelo massacre de Eldorado dos Carajás continuam impunes até hoje. É muito triste, senhoras e senhores, constatarmos que após o golpe a violência voltou a crescer no país. No ano passado, segundo o relatório da CPT, a violência no campo atingiu o maior número de assassinatos desde 2003, com 70 mortes, um aumento de 17% em relação ao ano anterior. E o pior, a pesquisa também registrou que os massacres estão aumentando. Foram 5, com 31 vítimas em 2017. Desde 1988 não se registrava no único ano mais do que 2 massacres. O governador da Paraíba, governador Ricardo Coutinho, diante, repito, desse assassinato brutal, covarde, tirando a vida de Rodrigo, de Orlando, 2 trabalhadores que lutavam, pelo direito à terra, o governador da Paraíba divulgou nota em que se diz profundamente indignado com os assassinatos do último fim de semana e informando o governador que já determinou à Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social que tome todas as providências para que as investigações conduzam rapidamente à responsabilização dos culpados. Passo a ler aqui parte da nota assinada pelo governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Abre aspas. Ainda que não seja possível dizer no momento se tratar de motivação social, não há como permanecer indiferente a este gênero de violência que volta a crescer de forma assustadora no Brasil. O Brasil precisa repassar em sua consciência todos os fatos históricos que o fizeram chegar até aqui e reprovar tudo aquilo que inspire intolerância, seja contra os movimentos sociais ou em qualquer esfera contra a vida.
É neste sentido, inclusive, que nesta segunda-feira, o governo do Estado, diz o governador Ricardo Coutinho, estará entregando pela primeira vez a Medalha da Liberdade recém-instituída para Luísa Erundina, Elizabeth Teixeira, símbolos da luta em defesa da cidadania, dos trabalhadores do campo e da cidade, junto com a nossa Margarida Maria Alves. Também estarão entregando a Medalha da Liberdade a Marielle Franco, em memória, bem como assinando na ocasião atos contra a tortura e em favor da escola sem censura, a fim de valorizar toda a existência em favor da igualdade, da liberdade de pensamento, da democracia e especialmente dos direitos humanos. Só assim concebemos uma sociedade que possa viver coletivamente em busca de respeito, da paz e do progresso. Fecha aspas, assina o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Quero ainda aqui acrescentar que a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do nosso partido, esteve ontem lá na Paraíba, levando toda a solidariedade dos que fazem o Partido dos Trabalhadores em todo o país, as famílias de Orlando, de Rodrigo, repito, brutalmente, covardemente assassinados nesse final de semana, bem como se associando ao governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e a todas as entidades, as instituições que nesse momento clamam, cobram, exigem apuração, investigação, com toda a profundidade e seriedade, para que esse crime não vá constar na lista de mais dezenas e centenas de crimes pelo país afora, que atentam contra os direitos humanos, que atentam contra a vida das pessoas impunes. Então, esse é o registro que queria fazer nessa tarde de hoje. Ao mesmo tempo em que aqui também quero parabenizar o governador Ricardo Coutinho, que é exemplo do governador Flávio Dino, se posicionaram contra as iniciativas do chamado projeto de lei apelidado de escola sem partido. Na verdade, não trata-se de escola sem partido. Trata-se, na verdade, de escola com mordaça. Eu tenho dito muito que, na condição de professora que sou, não é de iniciativas como essa que a educação brasileira está precisando. A educação brasileira está precisando de iniciativas que valorizem os professores, que respeitem os professores e professoras, os profissionais da educação. E o respeito primeiro começa por a gente não desistir da luta para garantir remunerações justas e condições dignas de trabalho. Na verdade, nós não podemos de maneira nenhuma, em pleno século XXI, à luz da Constituição Cidadã, simplesmente permitir que iniciativas como essa prosperem. Repito, essa lei da mordaça, por quê? Porque afronta a Constituição. Nós não podemos permitir que iniciativas como essa prosperem, porque significaria exatamente o quê? Restringir a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, significa interditar o debate com toda a pluralidade que ele deva ter no interior da escola. E muito menos, iniciativas como essa nós não podemos permitir, porque vem na linha de criminalizar o papel importante que os professores e professoras exercem no contexto da sociedade. Era isso, senador José Medeiros, e obrigada.